Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer um resumão, certo? Aqui do que foi discutido no nosso grupo de estudos de Aligner durante essa semana. Queria dar as boas-vindas aos novos membros do grupo, certo? E dizer que é uma satisfação tê-los aqui no nosso grupo e que o intuito desse grupo é que a gente desenvolva e troque experiências dessa nova ferramenta, que são os alinhadores ortodônticos. Na verdade, não é uma nova ferramenta, mas que houve um crescimento muito grande nos últimos anos, principalmente com o advento dos scanners intraorais, certo? Então, com eles, os alinhadores aumentaram muito suas possibilidades e por isso está bem em ênfase. Tá? Essa semana, nós discutimos a respeito dos IPRs, desgaste interproximais ou strip, ou slice, como são conhecidos, como é conhecido na literatura, certo? Bom, eu estou aqui agora, nós vamos fazer um resumo realmente do que foi discutido, certo? E essa discussão veio por causa de um artigo, eu vou aqui só projetar aqui para a gente ter melhor isso aí. Então, um artigo, vou já projetar para vocês, bora lá. Então, é esse o artigo que eu estava me referindo, é escrito por Kravitz, né, e mais 3 colaboradores aí, onde ele avaliou a acurácia do tratamento ortodôntico com os alinhadores, especificamente em 53 caninos, sendo 33 na maxila, caninos maxilares, caninos superiores, né, e 20 inferiores. E ele encontrou uma acurácia de 35,8% nos movimentos que ele realizou nesses caninos, certo? Nós sabemos que, principalmente o canino inferior, a gente tem uma dificuldade em movimentá-los. Tanto que a gente tem como regra, lembrando a vocês, que a gente só consegue corrigir com os alinhadores giros no canino, por exemplo, em canino inferior, até 22 graus. Mais que isso, a gente tem que usar recursos como mini-implantes, como binários, e a gente vai conversar isso em outras oportunidades. Mas o que nos chamou a atenção foi que durante esse estudo, ele dividiu os 53 caninos em 3 grupos, né? Um grupo com attachments, um grupo realizando IPR, um grupo somente com attachment, outro grupo realizando somente IPR e um grupo de controle, sem attachment e sem IPR. E os resultados dele foram um pouco surpreendentes porque não houve diferença estatística entre os 3 grupos. Isso nos chamou a atenção porque a gente tinha como, entre aspas, verdade, que tanto os attachments como os IPRs eram importantes para possibilitar os movimentos. A gente diz muito que os IPRs destravam, entre aspas, também os movimentos, principalmente com os alinhadores. Então, aquele contato que leva ao atrito, a gente faz o desgaste, às vezes impede o movimento, a gente faz o slice, o desgaste, o strip ou IPR, como é mais utilizado nos alinhadores, e destrava esse movimento, permite esse movimento. Bom, isso levou a uma discussão e a gente terminou fazendo uma pequena revisão dos IPRs e é o que eu vou passar para vocês a partir de agora, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as reduções interproximais ou IPRs. Então, primeiro, vamos a uma definição. Esses IPRs são realizados há muito tempo na ortodontia fixa, certo? Eles tiveram um auge na década de 70 e depois houve uma queda e agora eles estão em ênfase de novo porque eles são muito utilizados com os alinhadores ortodônticos. Mas PEC definiu em 1972 que a redução interproximal, ou IPR, é um procedimento clínico que envolve a redução, o recontorno anatômico, a proteção das superfícies proximais do esmalte dos dentes permanentes. Então, o IPR é considerado desde o desgaste propriamente dito até a proteção desse esmalte no pós-desgaste, certo? Como é que a gente pode realizá-lo, tá? Então, as suas indicações, a gente tem 4 indicações principais, as discrepâncias dentárias intra-arcos, a gente sabe que é muito comum a gente ter premolares do M-arco, ou molares, ou caninos, ou mesmo incisivos, num M-arco diferente do outro M-arco, o M-arco esquerdo diferente do M-arco direito, e isso pode impedir um encaixe adequado, a interfixação adequada e a estabilidade do tratamento.
Também nos casos de discrepâncias dentárias inter-arco, que a gente conhece como discrepância de Bolton, a gente sabe que essas discrepâncias podem levar a diastemas, aumento do overjet ou apinhamento, dependendo do erro que a gente tem entre os dentes superiores e os dentes inferiores, tanto anteriores como posteriores. Também ajuda a aumentar a estabilidade do tratamento, certo? Os IPRs, por quê? Porque evita aquelas tensões, aquele dente que a gente acaba de nivelar, na hora que tira o fio para trocar, ele já desnivela um pouquinho, porque está com muita tensão e não está tão na base óssea, está um pouco fora da base óssea. Então, o IPR também ajuda com isso, colocar esse dente vertical na base óssea e ajuda a aumentar a estabilidade do tratamento. E, por último, ajuda a corrigir a curva de T quando eu não posso aumentar o perímetro do arco, tá bom? Bom, como contraindicações, nós temos duas. Desculpa, pastor Lima. Contraindicações, nós temos duas, certo? Desculpa, temos 5. Em caso de apinhamento severo, não adianta eu fazer o slice, eu tenho que pensar em outras estratégias de estabilização, expansão ou extração, às vezes somar algumas dessas estratégias, como a expansão e a estabilização, certo? Então, apinhamento severo não é indicado, tá ok? Também, quando o paciente apresenta má higiene oral, por causa do aumento do risco de cárie, certo? Também quando esse paciente tem dentes muito pequenos, porque senão eles vão ficar esteticamente muito ruins, né? Quando o paciente já apresenta essa hipersensibilidade dentinária, também é outra contraindicação, que há uma tendência de aumentar essa hipersensibilidade. E quando o paciente tem múltiplas restaurações na região onde a gente pretendia fazer IPR. Então, são essas 5 contraindicações para a realização do IPR. As vantagens em se realizar o IPR, segundo Harini aqui nesse trabalho de 2020, bem atual, aumentar o espaço disponível na região, principalmente na região anterior da mandíbula, certo? Conseguir pontos de contatos, em vez de pontos, ele fala de superfícies de contatos, que para ele aumenta a estabilidade do tratamento, certo? Leva esse contato, aumenta a estabilidade desse contato, aumentando a estabilidade do tratamento. Também pode prevenir, em alguns casos, a retração gengival, a perda de inserção periodontal, certo? Reduz aquele triângulo negro quando, principalmente os dentes anteriores incisivos, são muito triangulares, então a gente também pode reduzir esses triângulos negros ou triângulos pretos, e isso melhora bastante a estética do paciente, o sorriso do paciente. Melhora a datação da papila gengival no espaço interdental, lá na região cervical, certo? E pode também trazer uma redução considerável no tempo de tratamento, tá bom? As desvantagens são 2, desgaste de material dentário rígido. Sempre que vou desgastar, a gente tem essa tendência a ser muito conservador, e é correto. A gente, toda vez que vai desgastar material rígido, a gente fica um pouco receoso, né? Pensa se a gente deve mesmo desgastar. Então, essa pode ser apresentada como desvantagem e aumento do risco de cárie, porque a gente nunca consegue o polimento natural nesse dente, principalmente porque a região tem um acesso muito difícil. Então, essas seriam as 2 desvantagens dos IPRs. Quanto à técnica, nós discutimos algumas técnicas, até foi uma pergunta que surgiu, que eu coloquei no grupo, era como que você fazia esse desgaste interproximal, e alguns dão preferência realmente a só instrumentos manuais, outros usam instrumentos rotatórios também. Mas o que diz a literatura sobre isso? Eu, particularmente, vou logo falar, eu uso somente instrumentos manuais, certo? E a lixa, com o porta-lixa, e vou fazendo mês a mês, vou liberando aquele contato, e até chegar no IPR que o sistema preconiza, né? Então, nessa técnica preconizada na literatura, a gente tem que ter um planejamento adequado, melhorar o máximo possível o acesso às áreas interproximais, no momento de desgaste, proteger os tecidos moles, já que são instrumentos cortantes, e normalmente a gente faz com movimento de vai e vem, certo? Então, pode tocar no lábio, na língua, na bochecha, e pode traumatizar, certo? Aí, a remoção do esmalte interproximal propriamente dito, e depois, tão importante quanto isso, é dar um acabamento e um polimento adequado na superfície do esmalte e aplicar flúor, certo? Vamos começar um pouquinho de cada um.
Então, o planejamento é muito importante para que a gente seja o mais conservador possível, certo? Então, durante o plano de tratamento, a gente tem de determinar exatamente o desgaste necessário. Quem trabalha com alinhador, com algum sistema, como o D-Aligner, a gente sabe que esses desgastes já vêm no próprio relatório que recebe do tratamento, esse desgaste já vem indicado, né? A gente tem um relatóriozinho de IPRs, quanto deve ser realizado, certo? Então, isso aí já facilita muito a nossa vida. Nós temos que planejar bem também, ver a posição final do dente para como a gente vai realizar esses desgastes, certo? E, se possível, algumas vezes na radiografia periapical, principalmente, ou na tomografia, a gente consegue ver a espessura do esmalte. E a gente não deve desgastar mais da metade daquela espessura, certo? Uma coisa interessante é que a gente sempre desgaste um pouco menos do que vem indicado pelo sistema de alinhadores, para que a gente tenha segurança e evite a formação de diastemas na parte final do tratamento, que a gente vai ter de fazer ajuste, refino do tratamento, e além de desgastar mais esmalte sadio do que a necessidade. Ok? Então, também, vamos falar agora um pouco a respeito dos acessos. Os acessos às áreas interproximais, tá? Então, esses acessos devem ser melhorados sempre que possível, certo? Então, sempre que possível, antes de fazer o slice, certo? O strip ou o IPR, é bom que a gente comece, pelo menos inicie a correção das giroversões, se possível, realizar um alinhamento e nivelamento inicial sempre é bom para melhorar o acesso a essa área. E os elásticos separadores e afastadores são excelentes para que a gente consiga um acesso livre e a gente faça esse desgaste mais delicado possível, certo? Como é de praxe nos meus pacientes com alinhadores, eu fazer esse desgaste mês a mês. Então, cada série de alinhadores que esse paciente usa, melhora um pouco essa giroversão, melhora um pouco esse alinhamento, e eu vou desgastando. Eu vou apenas destravo todos os movimentos, e aí, mês a mês, eu vou fazendo esse desgaste até chegar o que é determinado pelo relatório de IPR do sistema de alinhadores, como no caso do nosso D-Aligner. Ok? Bom, temos também de proteger os tecidos moles, certo? E isso é importante que a gente tenha um atendente trabalhando com a gente, sempre atendimento a 4 mãos, certo? Proteger a mucosa quando for fazer o desgaste, com um indicador e o polegar, afastando lábio e língua, principalmente na região anterior e inferior, certo? Uma coisa interessante que evita traumatismo é você não usar a lixa solta, usar sempre no porta-lixa ou qualquer outro dispositivo, certo? Também outra coisa interessante que a gente pode usar um algodão, rolete de algodão, no lábio, lá no fundo do saco, que é para dar afastamento do lábio, certo? E, sempre que possível, principalmente na região anterior e inferior, é bom utilizar os afastadores de lábio também, tá? Ok? Então, sempre lembrar que a gente não pode traumatizar o tecido mole do paciente, né? E a lixa, o disco de lixa, qualquer toque no lábio, na língua, ele causa uma lesão grande, né? Ok? Aí nós vamos para a remoção do esmalte interproximal propriamente dito, sempre iniciar com instrumentos manuais. Eu faço com rotatório, instrumento rotatório. Estou acostumado, mas inicie com instrumentos manuais. Para quê? Para tirar aquele ponto de contato mais rígido, para que você tenha maior controle quando for usar um instrumento rotatório. Certo? Em desgastes maiores, a literatura preconiza realmente o uso desses instrumentos rotatórios, né? Certo? Ou, então, o uso de contra-ângulos reciprocantes, certo? São contra-ângulos que fazem movimento vai e vem com uma lixinha própria para ser adaptado, certo? Esse desgaste tem que ser o mais simétrico possível, de um lado e do outro, em cada hemiarco, tá? Para que não haja desvio de linhas médias, para que seja um sorriso mais simétrico. Essa simetria não quer dizer que eu vou desgastar o mesmo tanto do lado na distal e na mesial, mas que esse desgaste seja semelhante entre os dentes, de um lado do hemiarco do outro lado, né? Sempre quantificar o desgaste, a gente tem o hábito de querer desgastar e não usar o calibrador, sempre utilizar o calibrador, certo? E realizar, como eu já falei, desgaste menor que o sistema indica. Então, se o sistema está indicando 0,5 desgaste, vamos fazer 0,4,
No final, se a gente lá no final do tratamento, se a gente achar que ainda precisa um pouquinho, a gente realiza mais um pouquinho de desgaste, tá bom? Aqui estão os instrumentos, né? Então, estão as lixas manuais, as brocas diamantadas, certo? Esse aqui são as lixas próprias para o contrato reciprocante, os discos, tanto refrigerados como os discos normais, diamantados. Esse aqui é um disco que é cortado, né? Aqui é o protetor do disco, certo? Que evita que traumatize a mucosa. E aqui os calibradores, tá? Que são muito importantes, tá bom? Então, nós vamos iniciar essa remoção, como a gente já falou, com os instrumentos manuais. Depois, podemos usar os instrumentos rotatórios para finalizar isso aí, ok? E aqui está o contra-ângulo que eu adquiri agora, ainda não recebi, eu estou doido para que ele chegue, que é o contra-ângulo reciprocante. Que ele fica com essa lixa, ele faz um movimento de vai e vem adaptado ao micromotor normal, ok? Então, é excelente a literatura, fala muito, eu fiz um curso com o professor Carlos Marassi, ele usa direto. Alguns colegas de um grupo que eu tenho, que a gente ajudou a desenvolver alguns sistemas de alinhadores aí, também utilizam direto e a gente está adquirindo e vamos começar a testar. E a gente depois fala para vocês como é que foi os resultados, tá bom? E, como eu já falei, não podemos realizar IPR sem estar com o calibradorzinho. Esse calibrador é o mais conhecido nosso, porque existem outros importados, mas esse aqui é o da Coral Dente, é o que eu tenho. O custo dele não é alto, R$120 mais ou menos, e é importantíssimo para a realização desses IPRs. Depois nós temos de pensar no acabamento dessa região, certo? Onde a gente fez o desgaste, tá? Então, a gente arredonda, né, para não ficar aquela forma que a gente chama palito de batata, né, daquelas batatas palito, que é quadrada, a gente tem que dar uma arredondada e devolver a anatomia realmente ao dente, certo? Pode ser feito com tiras de lixas, que eu gosto particularmente, pode ser feito com brocas diamantadas, eu acho que o desgaste é maior, então tem que ter cuidado. E a literatura aponta muito o uso de disco Softlex, certo? Isso tem a função de devolver a morfologia e a textura do esmalte, certo? Alguns autores dizem que aplicar o ácido fosfórico melhora essa lisura depois do desgaste. Ácido fosfórico por 40 segundos, ácido fosfórico a 37%, certo? E outros autores dizem que não, que o esmalte já está fragilizado, com o aumento de risco de cárie, ainda aplicar o ácido fosfórico pode aumentar esse risco de cárie. Também alguns autores são defensores do selamento na região com qualquer substância selante, que você usa para selar dentes, tecidos. Outros dizem que por causa da dificuldade da citotoxicidade do selante, que pode cair na lesão que a gente causa na gengiva, na papila, muitas vezes com a presença da lixa, pode cair e pode ser absorvido e ele é citotóxico, né? Então, eles contraindicam, dizem que o custo desse risco de toxicidade é maior do que o benefício causado com o selante, até porque a gente não consegue colocar muito bem na região por causa do acesso, tá? E a aplicação tópica do flúor, né? É a última parte. Alguns autores defendem que a gente deve aplicar flúor na região que realizou IPR. Outros autores indicam apenas em casos de hipersensibilidade. Mas a grande maioria dos autores dizem que a higiene, o uso diário de flúor é muito mais importante do que aquela aplicação única no consultório. Eu, particularmente, aplico no consultório e prescrevo o flúor para o paciente. Então, eu faço as duas coisas para somar esforço. Tá bom? E aqui só para a gente ver um caso clínico desse artigo, certo? Eu vou disponibilizar esse artigo para vocês. E veja que esse tipo de tratamento, esse tipo de maloclusão é ideal para os alinhadores, principalmente quem está começando. Apinhamentos dessa magnitude ou menores que esse, tá? Então, aqui foi um tratamento realizado com aparelho fixo, certo? Ele pode ser, o IPR pode ser realizado com aparelho fixo. Lembrando que, nesses casos de apinhamento, os alinhadores são mais efetivos do que os aparelhos fixos, quer dizer, eles trabalham mais rápidos, especificamente em alguns casos, e esse é um dos casos, tá bom? Então, um apinhamento desse aqui, acredito em não ter os valores, mas a gente tem esse problema desse canino aqui, inferior, que a gente não sabe como é que está, mas pensando nesse apinhamento específico, a gente corrige ele em 3 meses, 4 meses, certo? E aí não dá nem para passar a sequência de nivelamento do arco do aparelho fixo, certo? Então, alguns casos, os alinhadores realmente são mais rápidos, são mais eficientes do que os aparelhos fixos, né? Então, fez o desgaste, ele não queria vascularização, e aí conseguiu alcançar um alinhamento adequado aqui.
tá bom? Bom, pessoal, então esse aí foi um resumão, né, do que a gente conversou, certo? A gente está à disposição para sugestões de assunto. Estava pensando em começar a conversar sobre um assunto específico, a gente vai falar lá no grupo, mas a gente aceita sugestões. Às vezes você está com um tratamento, está enganchado com um alinhador e quer falar de alguma coisa específica. Nós estamos à disposição. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.